Olá, nós somos alunos do 10º ano e propomos-nos a divulgar ciência ao mesmo tempo que aprendemos sobre determinados conteúdos de geologia. Para isso, contamos hoje com a ajuda de especiais convidados, como por exemplo o professor Fernando Carlos Lopes, que prontamente e sem hesitar aceitou o nosso convite. Obrigado. O professor é licenciado em Geologia, sendo mestre em Ciências Geofísicas e doutorado em Engenharia Geológica na especialidade de Geofísica Aplicada. Atualmente é docente no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e coordenador do Grupo das Dinâmicas Terrestres do Centro de Investigação da Terra e do Espaço desta mesma universidade. As suas principais áreas de investigação incluem tectonofísica, estratigrafia sísmica, tectónica salífera, riscos geológicos e a história das geociências. É um cientista telúrico que faz de muitas regiões, que vão desde o hemisfério norte ao hemisfério sul, o seu local de trabalho, o seu laboratório. É um ser humano dotado de muita sensibilidade, o que o torna também artista plástico. Por tudo o que eu disse, temos connosco o cientista indicado para nos falar sobre tectónica, sobre sismos, sobre Portugal. Tudo junto e geologicamente arranjadinho, ficará então como assunto da aula de hoje o enquadramento geotectónico e sismicidade de Portugal continental. Professor Fernando Carlos Lopes, a partir deste momento, o palco desta sala de aula é teu. Muito obrigado pelo vosso convite e pelas bonitas palavras. Eu vou então iniciar esta palestra. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Realmente eu não estou muito habituado, apesar dos tempos que correm, termos que falar da forma que falamos, não estou muito habituado a estas maquinarias. Eu prefiro realmente o confronto físico, digamos assim, ponto de estar ao vivo. Mas pronto, já que temos que trabalhar desta forma, vamos a isso. Eu penso que já estou a partilhar o ecrã. Sim, estás a partilhar. Exato. Pronto. Então, eu penso que todos estão a ver. Já estou a andar depressa demais, com licença, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás. Portanto, o título desta palestra, desta minha intervenção, é o enquadramento geotectónico e a sismicidade de Portugal continental. Eu vou procurar mostrar o que é e tentar explicar o que é um sismo, sobretudo o que é um sismo de origem tectónica, quais são os efeitos que os sismos provocam à superfície da Terra, quais são os locais de distribuição dos sismos em termos globais, e depois vamos ver um pouco do enquadramento geológico e geotectónico de Portugal continental, que lhe confere alguma sismicidade, de certa forma até sismicidade importante. E por fim, vou vou falar de algumas medidas de autoproteção que todos devemos ter presentes para, em caso de sismos, podermos estar prontos e podermos atuar de forma a minimizar os efeitos em nós próprios. Bom, o que é um sismo? Um sismo acaba por ser a vibração do solo em consequência da súbita libertação e propagação de energia elástica sob a forma de ondas. As causas podem ser causas naturais, nomeadamente tectónicas, neste caso são provocadas pela súbita fratura e deslocamento de massas rochosas, podem ser provocadas por explosões vulcânicas durante a atividade vulcânica ou porque o magma sobe ao longo dos aparelhos vulcânicos ou porque há explosões vulcânicas violentas, podem ocorrer sismos. Podemos ter sismos em consequência de deslizamentos de encosta, de deslizamentos de taludes,
Podemos ter sismos também pela queda de meteoritos. E meteoritos com alguma dimensão, ao colidirem com o solo, podem provocar vibrações e, portanto, provocarem sismos. De causas artificiais, são todos os sismos que são criados pelo homem, nomeadamente em explosões por testes militares, explosões em pedreiras para arrebentamentos de frentes, a própria atividade do homem quando extrai água em grande quantidade pode provocar sismos, portanto, tudo que é causado pelo homem em termos de vibração de solo, pode-se dizer que são sismos artificiais. Nós iremos falar concretamente nesta palestra de sismos de causa natural e desses, porque são os mais importantes, porque são aqueles que ocorrem mais frequentemente e que maiores estragos provocam. Vamos falar de sismos de origem tectónica. Ora, um sismo de origem tectónica é um sismo que é o resultado da súbita propagação de energia que está acumulada nas rochas, porque as rochas, quando atingem um ponto limite de acumulação de energia, quebram subitamente e, ao quebrarem subitamente, vão provocar deslocamentos de massas rochosas e gerar um sismo. Normalmente os sismos estão associados a falhas, portanto, as fontes dos sismos, a origem dos sismos está nas falhas, que podem ser falhas antigas, portanto, que surgiram em épocas remotas da história da Terra, ou então falhas formadas na atualidade, porque desde sempre as rochas estão sujeitas a tensões, estão sujeitas a esforços que acabam por levar à sua ruptura. Aqui nesta imagem temos três modelos típicos de falhas. Este modelo aqui em cima, em cima à esquerda, é um modelo de uma falha dita normal. O que é uma falha normal? Uma falha normal é uma falha de plano inclinado, em que o bloco que desce ao longo do plano inclinado é o bloco que fica por cima do plano inclinado e que desce a favor da inclinação da falha. Já agora, no modelo abaixo, é o chamado modelo de falha inversa, e neste tipo de modelo, o que nós vamos assistir é que o bloco que sobe é o bloco que fica por cima do plano de falha. O plano de falha está aqui marcado, ok? E, portanto, o bloco que sobe está por cima do plano de falha e vai subir contrariamente à inclinação da falha. E, por fim, temos este modelo, que é o modelo da falha translacional ou da falha de desligamento direcional, em que não há nem subida nem descida de blocos, mas há um movimento lateral de um bloco ao longo do outro. É um movimento relativo e, portanto, há um deslocamento horizontal, paralelo à direção da falha. Em qualquer destes modelos, em qualquer destas situações, sempre que o movimento é brusco, é súbito, gera-se atrito, geram-se portanto, esforços e há libertação de energia e, portanto, há vibrações, há sismos. Esta imagem mostra-nos estes modelos que eu acabei de falar, mas agora relacionados com os contextos geológicos em que aparecem e com as direções das forças que atuam sobre estes blocos. Na física, na geologia, na matemática, nós conseguimos concentrar todos os esforços que atuam nas rochas em três grandes direções, ok? Essas direções são perpendiculares entre si e ao longo dessas direções vão atuar os esforços compressivos maiores, os médios e os mínimos. Quando nós representamos, como por exemplo o que nós estamos a ver aqui neste esquema ao lado, representamos estes vetores, que são vetores, o que se designa por σ1 representa o esforço máximo compressivo. O que é representado por σ2 é o esforço médio compressivo e o σ3 é o esforço mínimo compressivo. Portanto, as rochas, vamos imaginar que estão sujeitas a tensões
todas elas concentradas nestes modelos de vetores, está bem? E consoante a posição destes modelos de vetores, a posição deles, assim nós vamos ter esforços em compressão, ou esforços em distensão, ou então movimentos laterais. Ora, por exemplo, na situação das falhas normais, como eu falei há pouco, em que há descida de bloco paralelo ao plano de falha, nós vamos ter um modelo como aqui está. O esforço compressivo principal é vertical e o esforço compressivo mínimo é horizontal, está bem? Onde é que aparecem estes movimentos? Normalmente associados aos limites de placas distensivos, onde há estiramento costal, onde há, portanto, distensão. Já no caso dos esforços que levam à formação das falhas inversas, neste caso nós temos as compressões máximas na horizontal, como cá está, o σ1, como se vê aqui no modelo, a compressão mínima é vertical e normalmente este tipo de situação ocorre onde? Nos limites de placas em que há a convergência, em que as placas se movem, as placas tectónicas se movem ao encontro uma da outra. E, portanto, vai haver, nessa situação, encurtamento costal. Como dois carros que chocam, colidem, portanto, há um encurtamento do material em ambos os veículos. No caso das falhas translacionais, ou as falhas de desligamento, o que acontece? Quer o esforço compressivo máximo, quer o esforço compressivo mínimo, são horizontais, sempre perpendiculares um ao outro. E neste caso, o movimento dos blocos é paralelo à direção da própria falha. Em qualquer destas situações, geram-se sempre sismos, se houver atritos e se houver, portanto, dificuldade no movimento contínuo dos blocos. E, portanto, esse atrito gera a acumulação de energia e há a ruptura súbita com movimento súbito de blocos. O modelo que os cientistas consideram unânime para a formação de sismos e para a ocorrência de sismos é chamado o modelo do ressalto elástico. Neste modelo, a energia é acumulada nas rochas para que haja ruptura. O material rochoso não pode ser plástico, não pode moldar-se, tem que ser um material rígido, mas pode ter um comportamento elástico. Vocês podem imaginar um elástico ou uma mola que vocês esticam até ao limite. A dada altura, a mola quebra ou o elástico quebra. Portanto, nas rochas tem que haver um comportamento, para haver sismos, tem que haver um comportamento desse tipo. Portanto, há uma deformação elástica até a um limite de elasticidade e a partir de um instante, que é o chamado limite de elasticidade, a rocha quebra, ou seja, é como se o elástico partisse ou a mola partisse. Nesse instante, a energia que foi acumulada sob a forma de energia potencial é libertada e propaga-se em todas as direções. Este é o modelo do ressalto elástico. Vai-se propagar essa energia em todas as direções, sob a forma de ondas, são chamadas ondas sísmicas, que nada mais, nada menos são do que ondas elásticas que se propagam através das rochas, e é possível reconhecer dois grandes grupos de ondas sísmicas. Ondas sísmicas que se propagam do foco sísmico, portanto, do início, do local da ruptura, em profundidade, para a superfície. Essas ondas que se propagam, portanto, em todas as direções, a partir do foco, a partir do hipocentro, podem dar a volta à Terra, portanto, saem do local, vamos imaginar que ocorre um sismo aqui na Figueira, toda a energia e todas as ondas que se libertam a partir do foco propagam-se pelo globo todo, podem ser sentidos nas antípodas, portanto, podem ser sentidos na Austrália, através de aparelhos. Ora, essas ondas que viajam no interior da Terra para a superfície chamam-se ondas de corpo. É possível distinguir dois tipos, as ondas P, ou primárias, e as ondas S, ou secundárias. Por que são estes termos, ondas P, ondas S? O nome, ou o termo, vem do facto das ondas P viajarem mais depressa, são as primeiras que são detectadas à superfície. Daí chamarem-se ondas primárias. Também se chamam longitudinais, porque têm um comportamento parecido, quando se propagam, parecido com uma mola
helicoidal, em que nós comprimimos e distendemos uma mola. Portanto, o comportamento, quando a energia atravessa as rochas, a energia deste tipo de ondas atravessa a rocha, é fazer com que as partículas rochosas se propaguem como uma mola helicoidal, comprimindo e dilatando, até chegar à superfície. As ondas S chegam depois, portanto são mais devagar, daí o nome de ondas secundárias, e quando, que tipo de movimento é que elas provocam às partículas? Elas provocam movimentos transversais, daí também o se designarem por ondas transversais. Que tipo de ondas são essas para vocês visualizarem? São as ondas, por exemplo, que são criadas quando nós manipulamos uma corda. Se vocês amarrarem a extremidade de uma corda a uma barra ou uma parede e na outra extremidade fizerem um movimento de chicote, esse movimento é um movimento transversal e é o movimento que estas ondas, ao atravessarem as rochas, provocam nas partículas rochosas. Depois, vamos ter as chamadas ondas superficiais. Estas ondas aparecem quando as ondas P e as ondas S surgem à superfície e interferem umas com as outras. Portanto, ao chegarem à superfície, a interferência das ondas P e S criam as chamadas ondas superficiais, que se propagam na superfície terrestre. Estas ondas podem também ser divididas ou agrupadas em dois tipos, as chamadas ondas Love, são ondas transversais também, fazem com que o solo ondule, ou melhor, serpenteie, ande em zigue-zague, lateralmente. É, por exemplo, a responsável, não sei se vocês já viram, devem ter visto já imagens de zonas afetadas por sismos, em que os carris dos caminhos de ferro estão torcidos ou as estradas estão torcidas, fazem lembrar uma serpente. Portanto, esse é o tipo de comportamento que estas ondas Love fazem na superfície. E depois temos as ondas Rayleigh, ou R, que provocam o ondular da superfície terrestre. A superfície terrestre ondula como se fosse um oceano. Portanto, estas são as ondas que se propagam à superfície, são normalmente muito mais lentas que as ondas P e que as ondas S, têm grandes amplitudes e são as responsáveis pelos maiores estragos que ocorrem à superfície. São responsáveis pela destruição das infraestruturas, do derrubo das casas, enfim. Portanto, os grandes estragos são realmente provocados por estes dois tipos de ondas. Alguns efeitos dos sismos, ou efeitos principais, há diversos efeitos, aliás, até há efeitos em cadeia, portanto, um efeito gera outro, pronto. Mas, globalmente, nós podemos destacar aqui um certo número de efeitos à superfície. Por exemplo, aquecimento e soerguimento da superfície terrestre. Portanto, o Sol pode subir vários metros acima da posição atual ou abater vários metros acima da posição atual. Pode haver alteração dos cursos de água, pode haver inundações, pode haver destruição de infraestruturas, de pontes, de estradas, edifícios e por aí fora. Um efeito que ocorre frequentemente, sobretudo se houver zonas alagadas, é a liquefação de solos, nas ribeirinhas, junto às praias, etc. Incêndios são muito frequentes. Movimentos de encosta, deslizamentos de taludes, deslizamentos de encostas de montanhas, de colinas, etc. E os tsunamis nas zonas costeiras, se o sismo tiver o seu hipocentro no mar. Quanto à distribuição dos sismos em termos globais, portanto, a distribuição à superfície, a distribuição dos epicentros. Portanto, eu lembro que o hipocentro é o local no interior da Terra onde se inicia a ruptura, o epicentro será o local à superfície e imediatamente na vertical do hipocentro. E, portanto, vamos ver como é que, em termos globais, se distribuem os epicentros. Vocês sabem que a superfície terrestre não é um todo contínuo, não é uma única peça, é de facto constituída por fragmentos. Esses fragmentos designam-se por placas litosféricas ou placas tectónicas. Há diversas placas e subplacas, portanto, isto estão sempre
a descobrir subplacas e microplacas, mas em termos globais, em termos genéricos, este slide mostra-nos as principais placas porque se divide a superfície terrestre, ou a litosfera terrestre. Elas são em número de 5, e aqui, pronto, aparecem esquematizadas com a representação dos seus limites. Os limites em que aparecem com setas associadas são os limites em que há encurtamento, em que as placas se aproximam. Os limites em que aparecem só o traço vermelho são os limites, o traço vermelho com as setas apontadas para fora são os limites divergentes, coincidem normalmente com as zonas de rift. As zonas anteriores, portanto, os limites anteriores são associadas às zonas de subducção. E depois temos os limites chamados transformantes, em que o movimento se faz lateralmente, ok? Daquelas falhas que nós vimos há bocado, as falhas normais associam-se normalmente aos rifts, portanto, às zonas divergentes. As falhas inversas aparecem associadas aos limites convergentes. E as falhas de desligamento, normalmente associadas aos limites transformantes, portanto, aos limites em que há o movimento lateral das placas uma em relação à outra. Em qualquer dos casos, há sismicidade associada. Aqui nesta imagem nós podemos ver os limites no mapa acima, ok? Eles estão numerados 1, 2 e 3, e em baixo vocês têm o tipo de falha associada, está bem? Portanto, falhas normais e contextos de rift para o limite 1, falhas inversas e contextos de zona de subducção ou colisão continental no caso do 2, e depois no 3 as falhas translacionais. No caso 1, portanto nas fronteiras de placas distensivas, os sismos são normalmente sismos de foco superficial, portanto um foco que anda à profundidade até 70 km. Já agora, nos sismos associados à convergência de placas, esses focos andam à volta de um vasto leque de profundidades, desde as zonas superficiais às zonas mais profundas, à volta de 700 km. Portanto, podem se distribuir numa vasta gama de profundidades. Nos sismos associados ao limite transformante, normalmente os sismos podem ir desde a superfície até à profundidade de 100 km. Neste mapa nós podemos ver a distribuição mundial dos epicentros. E se vocês tomaram atenção ao slide acima, veem que a maior parte dos sismos, que está aqui representado, ou dos epicentros que estão representados por pontos vermelhos, a maior parte deles segue o limite das placas. Portanto, a maior parte da sismicidade está centrada em faixas que estão coincidentes, ou que são coincidentes com os limites de placas. Isso é lógico, que são as zonas onde há conflito, onde há, portanto, interação. E depois aparecem sismos no interior das placas, já longe dos limites. Há sismicidade relacionada com os limites de placas, nós chamamos de sismicidade interplaca, tem a ver com a interação entre placas tectónicas. Os outros sismos estão relacionados com portanto, com tectónica do interior das placas e dá-se o nome de sismicidade intraplaca. Nesta figura nós podemos ver a distribuição dos sismos entre 1990 e 2005, é uma compilação feita num catálogo e é depois projetada, e nós realmente vemos aqui como é que os sismos se distribuem. Há zonas que são massacradas, literalmente massacradas por sismicidade. Estou a ver toda a América do Sul, toda a zona andina, desde o norte, desde a zona do Equador, Colômbia, até cá abaixo ao Chile. A América do Norte, toda a zona ocidental da América do Norte, a Califórnia, as Montanhas Rochosas, o Alasca, o Canadá, toda essa faixa fortemente afetada por sismicidade. A zona do Mediterrâneo, onde nós nos encontramos, aumentando depois para leste, aqui a questão, a zona
do Iraque, do Irão, da Índia, o norte da Índia, a China, o Tibete, a Indonésia, o Japão, as Filipinas, todo este setor fortemente afetado por sismicidade. E depois temos o mar, ok? O mar em zonas mais ou menos próximas da costa. Se nós repararmos nesta figura e nesta, esta representa a sismicidade, a distribuição da sismicidade. Esta outra, a distribuição das grandes metrópoles. Portanto, estes pontos que vocês aqui veem representam as grandes cidades mundiais, com uma população que excede 1 milhão de habitantes. E nós podemos ver que há alguma coincidência entre os locais dos sismos e os locais onde as cidades estão concentradas. Basta saber porquê. Bom, mas realmente é óbvio. Depois, isto pode ficar a pergunta no ar, porquê é que os homens têm este gosto? Porquê é que se concentram em zonas que são perigosas para eles? Sobretudo, neste caso, em zonas de grande sismicidade. Pronto, a pergunta está lançada, vão pensando, pode ser que depois seja alvo de debate. Vamos avançando. Aqui em relação ao nosso quintal, aqui em relação a nós, ao Mediterrâneo. A zona do Mediterrâneo é uma zona em que há convergência de placas. Isto está relacionado com o avanço para norte da placa africana. Portanto, a zona do Mediterrâneo fica situada entre a Eurásia, a norte, e o norte da África, a sul. É uma zona de interação compressiva. Está bem? Portanto, vai haver aqui uma convergência das duas placas, da Eurásia norte e, portanto, da África a sul, indo à África, movendo para norte lentamente. Nós podemos, neste setor do Mediterrâneo, ou melhor dizendo, ao longo do Mediterrâneo, nós podemos situar vários setores. Esta zona é a zona mais ocidental do limite de placas entre a Eurásia e a placa africana. É um limite que se estende dos Açores, através do Mediterrâneo, até aos Himalaias. Portanto, é um limite longo, bastante extenso. Se nos Açores o limite é distensivo, passa por uma zona intermédia em que é transformante, que está representado por uma zona de falha, a zona de falha da Glória, e depois, a partir de certa altura, a partir de certa longitude para leste, começa a ser convergente. E aqui nós vamos ter várias regiões, como eu falei, a região ibero-magrebiana, onde se situa a Península Ibérica, em que a aproximação da placa africana em relação a nós é cerca de 30 milímetros por ano. Depois temos o arco da Calábria, onde se situa a Itália, a Sicília. O movimento de aproximação já é maior, uma velocidade de cerca de 6 milímetros ano. Depois temos a zona do Egeu, 30 milímetros ano, a região do Cáucaso, 10 milímetros por ano, e a região iraniana, com cerca de 15 milímetros por ano. Portanto, o movimento de convergência aumenta de oeste para leste. Para vocês terem uma ideia, este é um mapa que mostra a sismicidade desta região. Nesta imagem, vocês podem ver, relativamente à região que acabamos de analisar, portanto, o Mediterrâneo, a sismicidade que ocorre num período de 10 dias relativo a janeiro de 2005. Cada um destes círculos que vocês aqui veem representam epicentros. E o tamanho do círculo está relacionado com a magnitude do sismo. As cores dizem respeito, isto é em relação a janeiro de 2005, diz respeito ao que era mais recente na altura. Está bem? Os que estão a branco, era dentro daquele período de 10 dias eram os mais antigos. Os vermelhos, dentro do período de 10 dias, seriam os que estavam mais próximos da data em que eu tirei a imagem. Portanto, isto mostra-nos a distribuição da sismicidade ao longo deste setor. E como vocês podem ver, o sul da Península Ibérica e também o norte aparecem com sismicidade. Tá bem? E depois o resto da zona mediterrânica, ali até à Turquia.
Este mapa mostra-nos os principais acidentes tectónicos, portanto, as principais falhas que aparecem associadas a este setor e que vão construir ou vão ser responsáveis pelo relevo de toda esta região. Portanto, eu lembro que é uma região em que há aproximação da África em relação à Eurásia, portanto, como dois veículos que se aproximam e que vão colidindo, toda esta faixa está a ser amachucada, está a ser encurtada e, portanto, logicamente, desse confronto vão originar-se relevos. Esses relevos são tectonicamente controlados, portanto, são relevos que são levantados ou abatidos, portanto, portanto, vão dar origem a relevos negativos condicionados sempre por falhamento. Okay? Portanto, todo este setor é um setor ativo, sob o ponto de vista tectónico, com sismicidade. Do que nos interessa para Portugal continental, e agora no nosso contexto, é a parte mais ocidental deste limite. Portanto, o que fica situado entre os Açores e o Golfo de Cádiz, que fica aqui junto a Gibraltar, está bem? É esta zona que nos interessa. Como vocês podem ver, olhando para este mapa, quer no mar, todo este setor está marcado a azul, pertence ao fundo do Oceano Atlântico, quer em terra, há relevos, portanto, há zonas elevadas, há montes e há zonas abatidas. Portanto, todos estes relevos são relevos condicionados pela tectónica. Se não houvesse uma tectónica, nós o que tínhamos aqui era uma zona lisa, dada a ação do oceano e a ação dos agentes erosivos, toda esta zona estava lisa, estava polidinha, está bem? Como há constantemente atividade tectónica, estes relevos estão sempre a ser rejuvenescidos. Ora, neste setor todo, vamos analisar que tipo de contextos é que existem. Na zona dos Açores, o contexto é distensivo, o contexto tectónico. Na zona, a meio do caminho entre os Açores e a Península Ibérica, o contexto é de desligamento, portanto, são aquelas falhas translacionais. E depois temos um contexto compressivo aqui na zona da Península Ibérica. Portanto, Portugal, situado na Península Ibérica, suporta ou está sujeito a um contexto tectónico compressivo. Este mapa mostra-nos a sismicidade de todo este setor entre 1912 e 1985. Portanto, é uma projeção a partir de um catálogo em que estão acumulados, ou de uma base de dados em que estão acumulados todas as informações relativas a sismos entre 1912 e 1985. Como vocês podem ver, não há nenhum local praticamente nesta faixa que esteja isento de sismos. Quer na zona do limite de placas, que está bem marcado, como vocês podem ver, na zona onde há maior densidade de pontinhos vermelhos, quer depois para outras zonas. Nós encontramos, quer a parte norte no oceano, quer dentro da Península Ibérica, quer mesmo no norte da África, fora do limite, nós encontramos sismos. Portanto, a deformação vai ocorrendo não só no limite, mesmo sobre o limite, mas depois vai se espalhando pelas áreas próximas do limite de placa. Portanto, não há local a salvo propriamente dito, portanto, todos os locais estão sob tensão. Este mapa é um mapa muito mais recente, é de setembro de 2018, que nos mostra mais uma vez a distribuição dos epicentros nesta faixa. Nos Açores, muito densa, há aqui uma grande concentração. Depois, a zona da Falha da Glória, a tal zona transformante, praticamente não há sismos. Isto não significa que a falha não esteja a mover-se. Pode haver um movimento assísmico, pode haver um deslizar dos blocos ao longo da falha sem haver atrito, e, portanto, não há sismos. E depois volta a haver sismicidade com alguma concentração na parte sul da Península Ibérica e depois para dentro do território. Aqui ao largo da Figueira temos aqui alguns sismos, aqui no território, na zona do Tejo, aqui mais a norte, aqui na zona de Coimbra, um pouco mais a norte, pronto, temos sismicidade, depois de Espanha, esta zona toda a norte. Cá está, mais em foco, a Península Ibérica com os seus relevos, com as suas principais unidades morfológicas. No oceano
uma zona elevada próxima da superfície, que é chamado o Banco da Galiza. Depois temos uma zona abatida, uma bacia, digamos assim, que é chamada a Planície Abissal Ibérica. Depois relevos entre a parte central deste setor e a Ilha da Madeira, formando uma crista que é chamada a crista Tor Madeira, mais zonas abatidas, planícies abissais, a do Tejo, a de Ferradura, a do Sena, mais montes, como o Monte Gorrins, por exemplo, que é muito famoso, é um dos locais que é apontado como a origem do célebre sismo de 1755, e depois em terra uma série de relevos também importantes, nomeadamente a Cordilheira Central, que faz parte da Serra da Estrela, e depois a sul, a cadeia bética, que fica neste caso, situada em Espanha, mas também é uma das cadeias importantes aqui da Península Ibérica. E os Pirineus, aqui na parte norte. Ora, vocês estão a ver os relevos, ok? O modelo morfológico, e depois temos o modelo tectónico, que é interpretado a partir deste modelo morfológico. Todos estes lineamentos que vocês aqui têm representam falhas, e a grande maioria destas falhas, estão aqui representadas por estes traços a negro, são falhas ativas, são falhas que estão sob tensão e que podem gerar sismos, está bem? Portanto, todos estes locais são locais potencialmente geradores de sismos. Este mapa é um mapa da distribuição da sismicidade da Península Ibérica entre 1992 e 2017. Comparem com esta imagem. Isto é a imagem dos lineamentos que correspondem a falhas e aqui são dos epicentros. E reparem realmente nas fortes concentrações que nós encontramos em determinadas zonas, aqui na zona sudoeste da Península Ibérica, depois na zona aqui de Cádiz, a zona aqui do sudeste de Espanha, na zona dos Pirineus, em cima na Galiza, mas depois todo o território, quer português, quer espanhol, com sismicidade, está bem? Portanto, há zonas que não são praticamente livres de sismicidade, mas a maior parte da Península Ibérica está toda ela ponteada de epicentros. Isto mostra que temos aqui uma zona sob tensão que a determinado instante pode ceder, pode fraturar aqui ou ali, está bem? E depois, para não falar do norte da África, que está também completamente minado, digamos assim, de epicentros, portanto, uma zona também de forte sismicidade. Este mapazinho é o mapa das nossas rochas, das rochas que compõem a Península Ibérica. A Península Ibérica é um mosaico com vários retalhos de tipos de rochas. Nós temos rochas com idades superiores a 550 milhões de anos, mas também temos rochas muito recentes, com milhares de anos. Portanto, temos aqui uma grande variabilidade de rochas e tipos também. Portanto, acaba por ser um pequeno retalho, uma jangada de pedra, mas com uma grande variedade de litologias. Essas rochas podem ser rochas muito consistentes e, portanto, que absorvem bem o abalo sísmico e a energia sísmica, e há outro tipo de rochas que se comportam muito mal e que amplificam o efeito dos sismos à superfície. Esses dois mapas, o da esquerda é o mapa geológico de Portugal, é baseado no que eu vos acabei de mostrar. Este é para a Península Ibérica e este aqui é o nosso, é o de Portugal, com mais detalhe. E este da direita é um mapa que representa um levantamento das principais falhas ativas do território português. Portanto, falhas capazes de gerar sismos, está bem? Aparecem em vários locais do norte de Portugal, na zona centro, na zona sul. Portanto, todas estas estruturas são estruturas capazes de gerar sismos, ok? Não se esqueçam que nós estamos num limite de placas em que duas placas se aproximam com alguma velocidade
e que vão, portanto, interagindo e que vão gerando tensões nas rochas, nesta quantidade de rochas que vocês aqui veem. E, portanto, estas falhas são falhas que ocorrem no território e que podem gerar sismos. No mar, portanto, estas são em terra, estas são no mar. No mar, há também uma série de falhas que foram detectadas e aqui com um agravante de que, para além do evento sísmico em si, poderão gerar tsunamis, está bem? Portanto, é o grande problema dos sismos ocorridos em solo marinho, é que podem gerar tsunamis com grande repercussão para as zonas costeiras. Ora, até 1983, nós tínhamos em Portugal uma carta de risco sísmico que se baseava na ideia de que os grandes sismos ocorriam sobretudo a partir do mar. Eram gerados no mar, portanto, no solo marinho, e que todo esse efeito se propagava de sudoeste para nordeste. E que a carta de risco sísmico de Portugal fosse esta que vocês estão a ver do vosso lado direito, em que o vermelho, com a letra A, representa a zona de maior risco sísmico e a mais fraquinha, a mais baixinha é o D, com a letra verde. Portanto, isto é baseado nessa ideia de que os grandes sismos se geram no mar, realmente foi onde se gerou o sismo de 1755, realmente o maior sismo da nossa história, mas este mapa era um mapa que se baseava realmente nessa ideia, mas não era um mapa completo, porque nesta altura ainda não se tinham feito estudos detalhados sobre outras regiões da Península Ibérica que podiam gerar sismos com alguma importância. Este mapa que eu vos estou a mostrar é o mapa onde estão assinaladas as falhas a vermelho que geram sismos na Península Ibérica. Bem? E a gente pode ver perfeitamente que existem falhas importantes, quer no mar, que estão marcadas com estes sombreados a cinzento, quer no mar, quer na zona costeira do Algarve, mas depois nós temos outras falhas importantes ao longo do Vale do Tejo e depois para norte, na zona que vai da Serra da Estrela até Trás-os-Montes. Estas zonas, para Portugal, são zonas de importância e que devem ser vigiadas com alguma atenção, porque podem provocar sismos com grande repercussão. Na parte espanhola, tudo que também está sinalizado a vermelho são as zonas com falhas potenciadoras de sismos. Portanto, este mapa que eu estou a mostrar agora é o mapa atual do zonamento sísmico. Portanto, não é aquele que nós vimos de 1983, mas é um outro muito mais complexo, porque os estudos estão muito mais avançados e hoje em dia sabe-se muito mais do que sabia em 1983. Portanto, nós temos uma Península Ibérica, praticamente toda ela potenciadora de ter sismos. Porquê? Porque está num local, deste ponto de vista, privilegiado para ter sismicidade com alguma importância. E falando nisso, eu vou-vos agora rapidamente mostrar alguns sismos históricos de Portugal. Pronto, não há grandes registros de sismos muito antigos. Os sismos mais antigos que se conhecem e que há registro histórico ocorreram em 1500 e qualquer coisa, também em Lisboa, mas é a partir do século XVIII realmente que há grandes documentos e há portanto, registro escrito do que ocorreu nesse período até aos nossos dias. Portanto, nós podemos aqui sinalizar um sismo que ocorreu no Algarve em 1722, um sismo que gerou um tsunami importante, varreu todo o Algarve. Apesar de haver pouca gente na altura, pescadores, não havia turistas nessa altura no Algarve, portanto não havia esse perigo, mas hoje há perigo porque é uma zona densamente povoada, sobretudo no verão. E, portanto, é uma zona que convém ter atenção sob o ponto de vista de vigilância sísmica. Depois temos o sismo de Lisboa de 1755, que é muito falado e que tem muito trabalho de investigação por trás, embora ainda não se saiba onde é que ele foi geralmente gerado, não se sabe ainda a estrutura que o gerou. Sabe-se sim que ele ocorreu no mar, porque provocou um enorme tsunami que varreu o Oceano Atlântico,
Depois temos mais recentemente, em 1909, o sismo de Benavente, que ocorreu na zona do Ribatejo, portanto, a zona de Vila Franca de Xira, a zona de Benavente, portanto, que foi muito afetada. E depois temos um sismo que fez o ano passado 50 anos, é o sismo de 28 de fevereiro de 1969, que também provocou alguns estragos em Portugal, foi sentido em toda a Península Ibérica, e, portanto, é um sismo, é o sismo para Portugal, o sismo mais importante do século XX. E agora, para terminar, um mapazito com a localização de sismos históricos. Vocês têm, cada um desses círculos representa um sismo histórico, tem a data do sismo junto ao círculo e o diâmetro do círculo dá-nos uma ideia da magnitude. Os amarelos pequeninos, magnitude à volta de 5.5, depois a seguir 6.5, 7.5 e os de maior diâmetro 8.5, está bem? Portanto, como podem ver, há muitos sismos históricos. Toda esta zona tem sismos históricos. Portanto, dizer que Portugal não é um país de grande sismicidade, estamos a incorrer num erro, não é? E, portanto, isso pode-nos ser fatal. Ora, para terminar mesmo, algumas medidas de autoproteção que nós devemos ter em conta numa situação destas. Ora bem, nós precisamos ter informação, qualquer que ela seja, antes de um sismo. Portanto, ao longo do tempo, devemos falar sobre sismos, ouvir falar sobre sismos, ler, aprender e, sobretudo, aprender a conviver com este tipo de eventos, porque já existiam antes de nós aparecermos e a gente vai desaparecer e eles vão cá continuar, fazem parte da dinâmica da Terra. Portanto, é algo que existe e nós não podemos fugir a eles. E, portanto, nós devemos saber o que é que eles significam, como é que se formam, porque é que ocorrem, e, portanto, estarmos, de certo modo, conscientes deste tipo de processo geológico. Precisamos também de ter sempre em casa, isto é válido para qualquer situação, mas para os sismos também, ter algum armazenamento de comida e de água, o que poderemos precisar em caso de desastre. Todos nós precisamos de aprender a desligar o gás e a luz. É importante, nós devemos ensinar às nossas crianças, nós próprios devemos saber em casa onde desligar o quadro, porque podemos estar em casa sozinhos e há um abalo sísmico e é algo que nós podemos fazer para evitar explosões e incêndios. Saber onde desligar e ligar. Ter também estojos de primeiros socorros que podemos num instante precisar de recorrer a isso e não tendo em casa torna-se mais complicado. Precisamos também ter em casa um rádio com pilhas, ok? Porque a eletricidade vai faltar e as velhas pilhas vão ser importantes, e ter uma lanterna de pilhas. Normalmente aconselha-se a fixar tudo o que é estantes às paredes, está bem? Para evitar que tombem. Em determinados países, como na América do Norte, na zona da Califórnia, não há casa nenhuma que não tenha as estantes fixas à parede, para evitar que elas tombem, mesmo que a parede não caia, com o abalo a estante pode cair, e já é um objeto de arremesso que pode ferir ou matar alguém. Durante um sismo, o que se deve evitar de todo é usar elevadores, se tivermos elevadores, está bem? Evitar estar junto às janelas ou algo que possa cair. Precisamos nos proteger de alguma forma, nomeadamente abaixo de uma mobília resistente, como o tampo de uma mesa, por exemplo, ou no interior da casa, nas zonas mestras da casa, na parte central da casa. Fugir das partes laterais podem desabar, e de janelas e de varandas. Evitar entrar em pânico, é importante, por exemplo, contando ou cantando, pronto, tentar de todo libertar a mente do que está a passar à nossa volta. Se estivermos fora dos edifícios, procurar sempre locais abertos, fugir para locais abertos, jardins, sair da zona dos prédios. Se estivermos num carro, devemos parar o carro e mantivermos dentro do carro, não sair do carro.
E, sobretudo, evitar fugir em pânico para as saídas, porque em muitas situações nós acabamos por ser vítimas desse pânico. E, portanto, devemos evitar situações dessas. Após um sismo, é evitar usar lume, não fumar, não ligar isqueiros, nem nada disso, porque pode haver fugas de gás e isso torna-se então problemático. Sempre possível tentar abrir janelas e portas, evitar usar o telefone, com certeza que vamos ficar sem comunicações telefónicas. Eu lembro-me quando houve o Leslie, nós ficámos temporariamente sem telemóveis, portanto a gente pode dizer, os telemóveis não salvam nada. Portanto, isto ter telemóveis ou aquele antigo telefone de fios é a mesma coisa. Numa situação dessas não há redes telefónicas nem redes de telemóveis. Nós devemos vestir roupa e calçado, tentar estar protegido, porque com certeza a maior parte das pessoas vai entrar em colapso, vai entrar em choque e, portanto, há uma quebra da temperatura corporal e, portanto, devemos estar vestidos ou agasalhados de alguma forma. O estar descalço compromete porque há com certeza destroços no chão, vidros, ferros, enfim, destroços das construções e podemos nos cortar e, portanto, ficamos feridos. Sempre possível tentar ajudar e socorrer, bem, de modo também a não nos colocarmos nós em perigo, mas tentar ajudar até que as equipes de socorro apareçam. E também o mesmo é válido para apagar pequenos incêndios. Se tivermos longe da costa, realmente, perdão, se estivermos junto à costa, é fugir da costa, porque nós não sabemos se pode ou não ocorrer tsunami, mas por uma via das dúvidas devemos realmente afastar-nos das zonas perigosas, que são as zonas costeiras. Portanto, nós podemos ter situações em que o mar avança terra adentro 40, 50, 60 metros e isso é problemático. Portanto, toda a faixa costeira pode ser varrida e, portanto, devemos evitar essa zona, pelo menos durante 1 ou 2 dias. É essencial ir ouvindo notícias através do velho rádio de pilhas, porque vamos estando a par do que vai acontecendo e, enfim, se as equipes de socorro nos vêm socorrer, se as vias estão desobstruídas, enfim, todo o processo de salvamento vai sendo desenvolvido. Bom, em conclusão, a maior parte dos sismos está associada ao movimento ao longo de falhas ativas, tem a ver com a interação entre os limites das placas litosféricas, resultam da acumulação de energia elástica, que depois é libertada sob a forma de ondas sísmicas. Portugal continental está num limite de placas convergente, portanto é vulnerável à ocorrência de sismos, podem ocorrer a qualquer momento, como demonstra o registro histórico. Zonas problemáticas de Portugal, temos o Nordeste português, a zona do Vale do Tejo e todo o setor sudoeste sudoeste da Península Ibérica e a costa algarvia. A maior parte das falhas geradoras de sismos ocorre no mar e, portanto, aumenta o perigo, sobretudo o perigo de tsunamis. Como atuar? Nós devemos estar vigilantes e atender ao que a comunidade científica vai dizendo a respeito dos sismos. Devemos planificar com rigor os espaços urbanos, a distribuição das altitudes ou das alturas dos edifícios, as zonas onde fazemos os jardins, as zonas onde pomos as escolas. Devemos ter isso bem planificado. Informar as populações, sobretudo as camadas mais jovens, que são, enfim, a geração que aí vem substituir-nos, o que é que devemos fazer em caso de sismos, quais os comportamentos mais adequados, que processos são estes processos dos sismos, como ocorrem, como se podem minimizar. Devemos ter serviços de proteção civil preparados para dar resposta a uma situação de alarme e ter também decisores políticos capazes de enfrentar um desafio desses, não é? Pronto, nós tivemos realmente em 1755 uma pessoa à altura, que era um ditador, vamos pensar à luz de hoje, daquilo que hoje nós sabemos e
e como hoje nos comportamos, ele era um ditador, mas conseguiu em 2 meses ter um plano da cidade de Lisboa. Estou a falar do Marquês de Pombal. Portanto, ele em 2 meses, o cisma ocorreu em novembro, e ele em janeiro já tinha um plano para a cidade de Lisboa, plano novo. Portanto, uma coisa rápida, reuniu um gabinete de crise e fez tudo. Portanto, nós precisamos ter, numa situação dessas, gente capaz de poder decidir rapidamente, porque a cidade não podia parar, e se fosse hoje, isto não podia parar, não é? A gente vê obras que se fazem que demoram meses a ser realizadas, e pronto, não podemos dar-nos ao luxo disso. Bom, e fico por aqui. É tudo. Que bom! Eu não sei se há alguma pergunta, se querem colocar alguma pergunta ao professor. Não há assim nada. Eu verifico. Sim, a Maria tem uma pergunta para fazer, Maria. Boa. Boa. Professor, há pouco fez aquela pergunta para nos deixar a pensar. Ficaste a pensar. Sim. E eu tenho uma teoria, mas acho que é uma teoria muito parva. Não sei. Por que será? Não é nada. Anda, diz. Eu acho que a culpa é nossa, porque cidades mais populadas têm mais transportes, mais pessoas e causam mais ruído contra o solo, os passos, os caminhões a andar, e isso pode gerar alguma vibração no solo, não sei. Não, pronto. O que nós sabemos é que a maior parte das cidades e da concentração da população está em locais de grande risco sísmico e em locais também de grande risco vulcânico. Portanto, as populações fixaram-se, e estas grandes metrópoles resultam de povoados antigos, não é? Portanto, não há cidades novas, as cidades foram crescendo, mas já são locais de fixação da população há milhares de anos. Agora, sempre conviveram com sismos, no entanto, continuaram a crescer lá, a crescer e a concentrar-se. Eu pergunto, o que é que leva populações a viverem em locais assim? Sabendo que há perigos vulcânicos, há perigos sísmicos. Por exemplo, a maior parte das populações concentra-se nas zonas litorais. Porquê? Há uma tempestade, lá vai um pedaço da costa embora, há construções na costa são derrubadas, que é o vulgar, a gente vê aqui, a gente vê em Portugal essas situações a ocorrerem. Agora a gente pergunta, então, mas se isto é perigoso ali viver, porque as pessoas insistem em ali viver? Se calhar até compensa, sob o ponto de vista das regalias que se tira de viver em situações dessas, se calhar até compensa. Porquê é que o homem se localiza em determinados locais? Porque tem água em abundância, porque tem recursos em abundância, tem solos ricos, portanto, tem peixe, o mar serve de via de comunicação, via de transporte, ok? Portanto, o que faz fixar-se as populações em determinadas zonas é porque vai tirar vantagens destas zonas. Ora, o que acontece é que o homem não sabia, e, entretanto, foi sabendo conviver. Esses locais são também esses locais ricos, sob o ponto de vista de água, de solo, e as zonas costeiras são locais também onde os processos geológicos são violentos. Portanto, ou seja, apesar de serem locais que podem trazer ao homem grandes benefícios, são também locais em que o preço de lá viver é grande. É como a gente viver num apartamento de luxo e pagar bem por lá viver. Pronto, e isto é a mesma coisa. Ou seja, vive-se em zonas dessas porque há vantagem em lá viver, mas são zonas de grande perigo sob o ponto de vista geológico, mas não há volta. O homem encontrou ali recursos para que possa viver e, portanto, não vai sair dali. Consegue compensar uma coisa com a outra. Obrigada. Sim, é porque é vantajoso, não é? Até em termos de recursos minerais também, não é? Nessas regiões, por exemplo. Sim. Por exemplo, as zonas,
Normalmente as zonas de solo rico, as zonas vulcânicas, são zonas de solo muito rico para a agricultura. Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, na Sicília, que é famosa pelos seus vinhos, as vinhas estão todas em solos vulcânicos, dão um bom vinho. Vamos aos Açores, a gente vê aqueles prados, vê a agricultura que lá se faz, são solos vulcânicos, né? São solos ricos. Portanto, as pessoas não saem de lá e continuam. A Islândia, por exemplo, que está ali no meio do oceano, que é vulcões ativos por tudo quanto é sítio, e as pessoas continuam lá. Ainda há pouco tempo tiveram numa cidade, há pouco tempo estou a falar, que foi na década de 70 do século passado, tiveram uma erupção vulcânica que ia destruindo a cidade e não saíram. Continuam lá. Pronto, ou seja, há qualquer interesse forte que compensa esse perigo de viver à beira do abismo, ou por haver vulcões, ou por haver sismos. Claro. É verdade. Eu tenho outra pergunta. Está aqui alguém a pedir para fazer. Pode ser. Que é, a monitorização nunca foi como hoje é, né? Do risco sísmico. Sim. A tecnologia e essas. Contudo, continua a ser dos eventos geológicos, naturais, dos mais imprevisíveis, não é, professor? Exato. Porquê? Porque nós não temos a certeza de todas as falhas, não há um mapa de todas as falhas. Ao contrário dos vulcões, em que é possível, nós conseguimos ver as estruturas vulcânicas e conseguimos ter um catálogo de todos os vulcões é fácil, porque há uma manifestação física, há uma estrutura, ou seja, a gente sabe que o vulcão está ali e consegue colocar aparelhos para o monitorizar. No caso dos sismos, não. Nós não sabemos, temos uma ideia e pronto, hoje em dia está muito mais completo, conseguimos saber a grande parte das falhas ativas, mas há sempre coisas novas, porque podem surgir coisas novas, pode surgir uma falha nova. E, portanto, nós podemos estar a pensar, porque há muitos modelos matemáticos e físicos que são construídos com base no que existe, mas de um momento para o outro pode-se dar a ruptura num local que não se estava a contar. E o exemplo disso ocorreu no Japão em 2011, o sismo que ocorreu no Japão, que gerou um tsunami, teve até repercussões, porque o tsunami afetou uma central movida a energia atómica. Não sei se estão lembrados disso, quando houve problemas por causa de fuga de radioatividade e por aí fora. Mas os cientistas estavam convencidos que iria ocorrer um sismo e já tinham visto qual era a zona que iria quebrar. Pronto, porque o Japão é um local que é fortemente vigiado. Os japoneses desenvolveram uma grande tecnologia e têm uma grande tecnologia sob o ponto de vista de construção e de vigilância. Só que esses modelos falharam porque a ruptura não ocorreu no local que eles tinham pensado, mas num outro que eles não estavam a pensar que iria ocorrer. Ou seja, o grande problema da previsão dos sismos é as variáveis que estão em jogo, ao contrário da previsão meteorológica, em que nós conseguimos ver a dinâmica da atmosfera, temos, sobretudo agora com satélites, conseguimos ver de baixo para cima e de cima para baixo. No caso dos vulcões, nós temos os aparelhos vulcânicos, vamos lá, colocamos os nossos aparelhos e conseguimos medir a atividade vulcânica e saber quando é que pode haver uma erupção problemática. Agora, no caso dos sismos, nós não conseguimos, precisamente porque não conseguimos ter uma ideia de todas as falhas ativas. Muitas delas não aparecem à superfície, estão escondidas. Previsão, há toda essa dificuldade. Está claro, o que se pode investir, que eu acho que se deve investir, é na prevenção. Portanto, a prevenção passa realmente por ter algumas medidas
nomeadamente em termos de construção, em termos de planificação dos espaços, em termos da engenharia civil, de ir aperfeiçoando os nossos edifícios, as infraestruturas, ter a proteção, uma proteção civil ativa e que esteja preparada para situações dessas, ter legislação rigorosa, pronto, tudo isso é importante, né? Devemos apostar na prevenção. Agora, na previsão, até ela estar realmente operacional, porque é difícil nós conseguirmos ter equacionado magnitude, hora, dia, portanto, é muito difícil, e que isso tudo bata certo. Houve uma situação em Itália em que um grupo de cientistas conseguiu prever um sismo, só que não alertou, porque teve alguma dificuldade em considerar que aqueles dados fossem válidos, porque estavam a pensar que se alertassem a parte governamental e não ocorresse nada, era uma catástrofe, porque iam fazer sair as populações, iam parar, ia parar a sociedade, e se houvesse realmente se não ocorresse, iria surgir problemas financeiros, de economia e por aí fora. Portanto, eles preferiram, ok, nós estamos a ver que vai haver qualquer coisa, mas se calhar não vai ser tão sério quanto isso. E, no entanto, aconteceu uma desgraça, não é? Porque houve só um instante. Houve um sismo com alguma intensidade e os edifícios colapsaram e acabou por haver mortes e, portanto, esses cientistas foram levados a tribunal e tudo aquilo. Foi. Tornou-se uma questão de um caso de polícia. Mas eles não tiveram culpa, porque estavam numa situação que não sabiam bem como iriam reagir, porque se dissessem e que se houvesse se falhasse, porque já tinha ocorrido situações dessas e que não tinha havido nada, é aquela história do lobo, olha o lobo, e a pessoa não, pronto, vai dizendo, olha, enfim, afinal não acontece nada. Pronto, e eles também pensaram que seria uma coisa dessas. Depois, algo importante, às vezes um sismo de pequena magnitude pode destruir uma cidade. Isto tem a ver com as construções que nós temos, ou seja, nós somos vítimas das construções, nós não somos vítimas do sismo, não é? Porque se tivermos umas boas construções, se tivermos bons edifícios, conseguimos suportar um abalo sísmico com uma magnitude respeitável. Esse sismo que eu falei do Japão de 2011 teve magnitude de quase 9, e no entanto Tóquio, com os seus arranha-céus, conseguiu aguentar perfeitamente o abalo sísmico. Há imagens que vocês conseguem ver no YouTube, imagens, podem procurar sismo do Japão de 2011, e há imagens em que se vê, ou vídeos em que se vê os arranha-céus a abanar. Portanto, mas eles não partiram nem um vidro. Portanto, cá está, uma construção impecável, uma construção como deve ser. Não é? Eles não estão ali para brincadeiras, porque está em jogo uma vida, eles não podem sair daquele território. Vivem ali desde há séculos e não têm para onde ir. Portanto, têm que conseguir adaptar-se ao problema. Claro. E, portanto, isto é assim. Muito bem, obrigada. Eu penso que a Carolina quer dizer alguma coisa. Carolina, está ali. Eu estava aqui à procura da Carolina. Obrigada, professor, desde mais. O meu nome é Carolina Santos. Olá, Carolina. Olá. E eu venho em nome de todos os meus colegas da turma de 10º A, agradecer-lhe desde já por nos dar esta aula maravilhosa e dizer-lhe então que nós aprendemos bastante, acima de tudo pela forma como conseguiu
pegar em temas tão complexos como a sismologia, peço perdão, e falar deles a pessoas inexperientes, comparando consigo como nós. Infelizmente não tivemos a possibilidade de fazer presencialmente, estarmos todos na escola e podermos ter este contacto, porém o modo como apresentou os assuntos foi fantástico mesmo, e eu quero, em nome de todos os meus colegas, agradecer-lhe bastante, dizer-lhe muito obrigada, professor Fernando Carlos Lopes, por, acima de tudo, disponibilizar o seu tempo para estar aqui, para nos dar esta aula, e por ter participado no nosso projeto A Nossa Sala Não Tem Paredes. Obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço o vosso convite. Foi um gosto estar com vocês.